Olá, irmãos. Estamos aqui de volta para mais um estudo da Confissão de Fé. Hoje nós vamos estudar dois capítulos, né? O capítulo 28 fala sobre o batismo e a ceia do Senhor, uma introdução. Depois o capítulo 29 é sobre o batismo e o 30 é sobre a ceia. Hoje nós vamos falar só da introdução e do batismo, para não ficar muito longo. Então, o capítulo 28 começa assim: O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças que foram instituídas de maneira explícita e soberana pelo próprio Senhor Jesus, o único legislador, como nós já estudamos. Ele determinou que sejam continuadas em sua igreja essas ordenanças até o fim do mundo. Então, algumas referências bíblicas, Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E continuando, né, no tópico 2 sobre esse capítulo, estas santas ordenanças devem ser ministradas somente por aqueles que para isso estejam qualificados e que sejam chamados por um comissionamento de Cristo. Então, Mateus 28, 19, ide, portanto, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 1, assim, pois, importa que os homens considerem como ministros de Cristo, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, essas duas coisas, né, o batismo e a ceia, nós chamamos de ordenanças, né? Aí as ordenanças do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos deu para a sua igreja, e essas ordenanças foram dadas, né, em duas ocasiões, principalmente, né, que o Senhor Jesus estava com seus discípulos. Então, o batismo foi dado por ocasião da ascensão do Senhor Jesus, quando ele disse, né, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as, como a gente leu em Mateus 18, e a ceia foi feita por ocasião da sua despedida, né, antes da sua morte, quando ele disse, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo dizendo, isto é o meu corpo, que por vós foi dado, fazei isto em memória de mim. Em Lucas, por exemplo, capítulo 22, verso 19. Então essas duas ordenanças, elas se remetem à morte e à ressurreição de Jesus e elas estão ligadas entre si nesse sentido, né? O batismo representa para o crente a imersão para a morte ao pecado e a velha vida, né? E a imersão para uma vida no Cristo ressurreto. Então nós morremos para o pecado e nascemos em novidade de vida, que é o novo nascimento que o Senhor Jesus fala com Nicodemos também. Então, um exemplo, uma citação bíblica, Romanos 6, 3 a 4. E a ceia é a lembrança do seu sofrimento e da sua morte, que agora são a garantia da nova vida em Cristo. E o centro do evangelho, né, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E as ordenanças, então, não são meios de salvação, é importante isso, mas elas são um simbolismo, né? Símbolos que acompanham a proclamação do Evangelho e o ensino daquilo que Cristo fez pelos crentes, pela sua igreja, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, portanto, tanto o batismo quanto a ceia são recursos visuais, né? São coisas visuais, físicas, de dois importantes eventos simbolizantes, né? Dois eventos que acontecem internamente. Então, nas palavras de Agostinho, por exemplo, ele diz que a ordenança é um sinal exterior e visível de uma graça interior e espiritual. Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes falando sobre o batismo. E o capítulo 29, né, da Confissão fala sobre isso, e começa assim: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, para ser para a pessoa batizada um sinal da sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa de Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, Romanos 6, 3 a 5, nós vimos a citação. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Colossenses 2, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 3, 27.
Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Marcos 1:4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Romanos 6:4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, irmãos, o batismo é uma ordenança, né, uma obrigação que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, para a admissão contínua, né, de novos membros na igreja visível. Então, nós temos a igreja visível, nós estudamos isso no último capítulo, e o batismo é a ordenança para a admissão de novos membros nessa igreja visível. Como exemplo, no exército, né, cada soldado é formalmente adicionado, né, na matrícula do seu regimento. Em uma escola, né, cada estudante ele é inscrito nos livros da escola, e o cristão começa a sua vida, né, como membro da igreja, sendo batizado. Claro que nós já vimos que isso não faz parte da salvação, nós vamos ver mais um pouco. O batismo é também uma ordenança de grande simplicidade. A parte visível é a água administrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Cristo, né? A parte invisível, ou interior, né, ou de dentro de nós, e significativa. Então, nós temos a parte simples, que é a parte visível, né, que é a parte da água, uma coisa muito simples, precisa ter água, precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus, e tem o que acontece interiormente ao homem, que, que é o símbolo do batismo, que o batismo simboliza. E a lavagem no sangue de Cristo é a purificação interior do coração pelo Espírito Santo, sem a qual ninguém pode ser salvo. Mais uma vez, aquilo que o Senhor Jesus diz, falando sobre o nascer de novo, né, conversando com Nicodemos, é disso que se trata. O batismo é uma ordenança em que, quando é devidamente empregada, podemos esperar com confiança as mais altas bênçãos. Então, não por causa do batismo em si mesmo, mas por tudo que ele simboliza. Então, não é razoável supor, né, que Cristo, o cabeça da igreja, ele daria uma ordenança que seria inútil para nós, né? Uma mera formalidade, é muito mais do que isso, né? É praticamente um meio de graça do Senhor Jesus para com a sua igreja. E então o sacramento que nós estamos considerando, né, não, essa ordenança não é uma mera ordenança produzida por homens, mas uma ordenança do Rei dos Reis, do nosso Senhor Jesus. E quando a fé e a oração acompanham o batismo, e se segue, né, um uso diligente destes meios bíblicos, então nós somos justificados na busca das muitas bênçãos espirituais, né? E sem fé e oração, então, o batismo aí sim se torna uma coisa inútil, se for, é só um banho, é só um rito. Isso acontece muito nos nossos dias, infelizmente, porque ele não vem acompanhado da fé verdadeira, da fé que vem a ouvir o evangelho verdadeiro. E o batismo, então, ele é uma ordenança que é ensinada expressamente, né, cerca de 80 vezes no Novo Testamento, e as quase últimas palavras do nosso Senhor Jesus foram um comando para batizar, né? Quando ele fala aí de fazer discípulos, batizando-os, quem crer for batizado, enfim, etc, né? No dia de Pentecostes, nós encontramos, por exemplo, Pedro dizendo também: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, em Atos 2:38. Quando questionado na casa de Cornélio, né? Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, em Atos 10:47? Nós encontramos Paulo, né, não só batizando, né, sendo batizado, mas batizando os discípulos por onde fosse, né, por onde ele passava, ele batizava os discípulos também. Então dizer, né, que como fazem alguns, que o batismo é uma ordenança sem importância, né, é derramar desprezo sobre a Bíblia, é uma contradição. Se é uma ordenança, então não é uma coisa sem importância, né? Isso é uma coisa muito clara, mas infelizmente isso é pervertido nos nossos dias. Então, para dizer, né, como outros fazem, né, que o batismo é somente uma coisa do coração e não uma ordenação visível, é dizer uma coisa completamente contraditória à Bíblia. Não faz sentido nenhum, as pessoas, na verdade, usam isso para fugir dessa ordenança visível e desse compromisso e da participação da igreja de Deus, uma membresia de uma igreja, né? Então as pessoas falam: não, o batismo é uma coisa somente interna do coração. Eu não preciso batizar na água, não preciso fazer parte de uma igreja. E isso é extremamente contrário à vontade de Deus revelada na sua palavra. O batismo, então, é uma ordenança que um homem pode nunca receber e ainda assim ser um verdadeiro cristão e salvo. Isso aqui é um ponto muito importante, que algumas igrejas muito legalistas, né, na verdade tem dois extremos, de um lado igrejas legalistas,
da qual onde eu vim também, que dizem que você só pode ser salvo se você batizar. Se você não tiver o batismo, você não pode ser salvo. Nós temos o caso do ladrão na cruz, né? O ladrão arrependido, e o arrependimento e a mudança do seu coração é uma coisa suficiente para provar isso. Tava um homem que se arrependeu, que creu, que foi convertido, deu provas de verdadeira graça, e nós não sabemos, né, de outro alguém que tenha sido abordado por tal maravilhosa frase, né, que o Senhor Jesus disse para o ladrão que ainda hoje você estará comigo no paraíso, em Lucas 23:43. Então não há a menor prova, né, que esse homem tenha sido batizado. Na verdade, muito provavelmente ele não foi, e sem batismo e sem a ceia do Senhor, ele recebeu as maiores bênçãos espirituais enquanto vivia, e foi com Cristo ao paraíso, ao morrer. Então, afirmar, né, em face disso, que o batismo é absolutamente necessário para a salvação é alguma coisa monstruosa, né, uma coisa antibíblica. E dizer, então, que o batismo é o único meio de regeneração e que todos os que morrem sem batismo estão perdidos para sempre, é dizer que o que não pode ser provado pelas Escrituras, e é uma coisa revoltante. E do outro lado também nós temos pessoas, como nós vimos, que dizem que não precisa do batismo, então, que o batismo, se eu quiser, que o batismo é uma coisa sem importância. Então, nós temos esses dois extremos, e os dois estão igualmente errados e contrários à palavra de Deus. O batismo é uma coisa ordenada para as pessoas que creram no Senhor Jesus e têm como seu Senhor e Salvador. Então, há um batismo, né, que é absolutamente necessário para a salvação, esse sim, e isso vai além de qualquer dúvida. Tem um batismo sem o qual ninguém, seja jovem ou velho, tenha ido para o céu, sem esse batismo. E que batismo é esse, né? Muito claro, não é o batismo das águas, mas o batismo interior, aquele que o Espírito Santo realiza no nosso coração. Não é um batismo que pode ser oferecido por qualquer homem ou qualquer pessoa. É um batismo, esse batismo é um privilégio especial, é uma graça do Senhor Jesus que ele concede, é, mesmo ele concede esse batismo a toda a sua igreja, a todos os membros da sua igreja espiritual, da sua igreja mística, invisível. Então não é um batismo visível, mas é uma operação invisível na nossa natureza interior, quando nós nascemos de novo. Então, um batismo, né, como diz Pedro, né, nos salva, mas qual batismo que ele fala, né, e qual o seu significado? Não é a lavagem com água, né? Não os despojar da imundícia da nossa carne, 1 Pedro 3:21, é por um espírito que somos todos batizados em um só corpo, como, por exemplo, 1 Coríntios 12:13. E essa é a peculiar, né, prerrogativa do Senhor Jesus para dar esse batismo interior, né? Como ele é, né, diz João Batista, confessando, né, e aceitando essa verdade do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, depois que essa transformação acontece dentro de nós. Então, João Batista diz, né, que o Senhor Jesus viria e nos batizaria com o Espírito Santo, diz João 1:33. Então, nós temos que tomar cuidado para compreender que esse batismo salvífico, esse batismo no Espírito Santo é uma coisa, e o batismo visível, o batismo nas águas, é um símbolo desse batismo invisível. Então, sem esse entendimento, né, é, o que a gente sabe acerca do batismo nas águas é de pouca significância. O batismo nas águas, sem o batismo no nosso coração, o batismo espiritual, carnal nosso, sem o nosso batismo interior, então ele não tem relevância nenhuma. Então, nenhum homem, seja alta ou baixa igreja, né, como os católicos denominam, batistas ou de qualquer que seja, nenhum homem jamais foi salvo sem que houvesse o batismo no Espírito Santo. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós cristãos também. A confissão continua dizendo que somente podem ser submetidas a esta ordenança, né, somente podem ser batizadas as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. Então, somente essas pessoas podem ser batizadas. Algumas referências bíblicas, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, Atos 8:36 e 37. Seguindo eles, caminho afora, chegado a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. Se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, aqui após o sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, as pessoas que
Os que acreditavam, né, naquela palavra, eles então foram batizados pelos apóstolos, pelos discípulos. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Atos 18:8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. É uma coisa que acontece muito, né? Infelizmente tem aumentado nos últimos anos, né? E na verdade nos últimos séculos, que as pessoas preocupadas, né, em ter um número cada vez maior de fiéis na sua igreja, pessoas que são pragmáticas, né? Pessoas que creem, quanto mais pessoas na igreja, melhor é, né? Então elas têm essa sede por pessoas e com isso muitos pastores se esquecem de uma grande exigência bíblica para o batismo, que é o que a gente viu, né? Que é o candidato ser uma pessoa apropriada. Estão preocupados em receber mais ofertas e que a sua igreja está mais cheia, no status, né? Eles nem pensam que o candidato, nem consideram isso, que o candidato ao batismo precisa ser uma pessoa que tenha feito uma sincera profissão de fé, né? E como a Bíblia ensina, que tenha se tornado uma nova criatura, deixando a velha vida de pecados para trás, de amor ao pecado, de viver no pecado, mas procuram ter uma nova vida, dada por Jesus, por meio do Espírito, voltada para Cristo, para a sua igreja. Então, não pode ser candidato apropriado, aquele que professa Cristo como Senhor, mas, no entanto, o mundo ainda continua na sua vida, continua a mandar na sua vida. Como a Bíblia nos diz, quem ama o mundo não ama a Deus. É um mentiroso, na verdade. Diz que ama a Deus, mas ama o mundo. É o que a Bíblia diz em vários lugares. Então, é comum, numa igreja, né, que realmente professa o nome de Jesus, que o candidato, né, pelo batismo, que ele passe por uma avaliação dos seus conhecimentos e um bom testemunho. A gente vê isso, na verdade, muitas pessoas falando contra o ensino e contra a doutrina, mas a gente vê que toda a Bíblia, ela fala de doutrina, de ensino e de combate aos falsos mestres e aos falsos profetas. A gente lê, por exemplo, o livro de Romanos. Paulo ali só está falando de doutrinas, ele fala de doutrina do livro de Romanos inteiro, todos os livros da Bíblia. Então, as pessoas contrárias a isso, né, elas falam, não precisa disso, isso é um legalismo. Mas, na verdade, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz as coisas, nos revela a mente de Deus, né, o que Deus quis revelar para nós. Então, e o batismo está incluso nisso. E então, por isso, o candidato, ele deve ter esses conhecimentos e um bom testemunho a respeito da palavra de Deus, da salvação, da vontade de Deus para as pessoas que ele salva. Então, a igreja, né, representada pelo pastor e seus membros, o conselho, certamente, então, pode interrogar o candidato, como fez Felipe, por exemplo, ao eunuco, quando o eunuco pediu o batismo, e Felipe perguntou: Você crê? Você tem que crer. Então, são perguntas básicas, né? Por que você quer ser batizado? O que significa o batismo para você? O que você acha que significa o batismo, segundo a Bíblia? Para que serve o batismo? Você tem certeza, né, da sua salvação eterna? E entre outras coisas, de acordo com a exigência de cada igreja local, né? As igrejas locais decidem quais perguntas elas vão fazer. E são perguntas básicas, então precisam ser perguntadas, né? E necessitam de respostas certas. Então, Felipe fez uma pergunta básica. Ele diz: pode. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. E a resposta foi certa. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, algumas pessoas, né, muito espertas, elas sabem decor, né, essas perguntas, mas as suas vidas dão testemunho contrário da sua fé, da sua profissão, né? Por exemplo, né, o candidato aceitou Jesus, mas ele era católico praticante, então ele era um idólatra, né? E caso ele continue a adorar os ídolos e as imagens, ou pelo menos a guardá-las, né, é uma prova de que Cristo ainda não é o Senhor absoluto da sua vida. Ele não abandonou o pecado da idolatria. E isso se dá também com todos os outros pecados, com vícios, com costumes errados, com prazeres indignos, e que, quando orientados pela igreja local, o candidato então deve ter abandonado tudo que lhe atrapalha a servir seu novo dono, Jesus. Claro que aqui nós não estamos falando de santidade, nós já vimos isso, de santidade no sentido católico, de perfeição, mas sim que nós somos santos separados e nós não mais temos prazer no pecado. Como nós vemos na primeira carta do apóstolo João, que quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso também, porque Deus diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.
Então, toda igreja que não faz essas avaliações, né, dos candidatos ao batismo, ela está correndo sérios riscos. E o mais grave deles é de colocar na mesa do Senhor pessoas indignas, ou seja, encher a casa do Senhor de pessoas incrédulas e chamá-los ainda de irmãos. Então, depois dessa tragédia, vem as futuras consequências, ou seja, o testemunho deles vai falhar, e quem passará vergonha pública é a própria igreja, que aceitou sem ter feito as prévias avaliações, né, sem ter certificado que aquela pessoa realmente estava pronta para ser batizada nesse sentido, se ela tinha crido e recebido um novo coração. Então, se fazendo as prévias avaliações já corremos o risco, né, da pessoa se desviar, não porque ela vai perder a salvação, mas porque, na verdade, as pessoas podem mostrar que elas nunca foram salvas com o tempo. Então, imagine se nós irmos aceitando qualquer pessoa nas igrejas como membros para participar do corpo de Cristo visível. Então, existem pessoas, né, que só querem pertencer a uma religião, tanto faz ser uma igreja católica, protestante, reformada, batista, qualquer coisa. Então, essas pessoas só vão por ir, por conveniência. Tem pessoas que vão levadas e aceitam aquilo, ficam naquilo, enfim, vários casos. Então, por isso, nesse tipo de, como se fosse uma entrevista, se fazendo isso, né, a igreja saberá de suas intenções, né? Fica mais claro fazer essas perguntas. E então a prévia entrevista é uma arma contra futuros problemas com a membresia. Então, algum resumo, né? O Novo Testamento claramente ensina o batismo dos crentes, e os sujeitos apropriados para o batismo são discípulos, né, como Mateus 28:19. Então, a grande comissão afirma que somente os discípulos, ou seja, os convertidos, né, aqueles que evidenciam marcas da graça, são sujeitos aptos para o batismo, aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento, aqueles que creem, os arrependidos e crentes, os que de bom grado recebem a palavra, a pessoa que possui crença de todo o coração, aquele que era um irmão apontado por Deus como convertido e que evidencia uma verdadeira experiência da sua conversão, aqueles cujo Senhor abriu, né, o coração, e aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram. Continuando, né, o elemento externo para ser empregado nessa ordenança será a água, no qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28, 19 e 20, e de, portanto, fazer discípulos, como nós já lemos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenado. E eis que estou convosco até o último dia da consumação dos séculos. E Atos 8, 38, então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Felipe batizou o eunuco. Então é fundamental, né, quando falamos de batismo, perceber o uso da palavra batismo, né, no Novo Testamento, que esse, como nós já vimos, né, tem dois sentidos diferentes. Então a falha em reconhecer isso faz com que muitas pessoas pendem para o legalismo, né? Então, algumas vezes, né, quando o Novo Testamento usa a palavra batismo, ele está se referindo ao sacramento, né, esse ritual, né, a coisa visível, que nós podemos chamar de batismo com água. Mateus 3:7, Mateus 28:19, enfim. O batismo com água, na verdade, ele não é batismo propriamente falando, mas o sinal do batismo, né, é uma coisa externa, como nós já vimos, é um sinal que aponta para a realidade invisível, né, espiritual, coisa que nós não vemos que acontece na transformação. Então, em distinção, né, do símbolo ou sinal, a realidade do batismo é o lavar dos pecados pelo sangue e espírito de Cristo. Então, essa é a realidade da qual o batismo com água é apenas uma figura. Então, falando de batismo, né, nesse sentido espiritual, é inteiramente apropriado dizer que o batismo nos salva, como nós já vemos. Então, muitas passagens do Novo Testamento falam dessa realidade salvífica, espiritual, e não no sinal do batismo com água. As mais notáveis, né, são Romanos 6:3-6, como nós lemos, 2:1, e Coríntios 12:13 e 3, Gálatas 3:27, Efésios, enfim, e todas aquelas passagens que falam de ser batizado no ou com o Espírito Santo. Então, nenhuma dessas passagens fala de batismo com água. E a não ser que a gente perceba isso, então nós vamos cair naqueles erros que eu já mencionei e nós vamos chegar a essas conclusões errôneas, como pensar que a água vai salvar alguém, que a pessoa, o fato da pessoa tomar aquele banho e ser mergulhada naquela água, essa pessoa então vai receber a salvação ali. Então, ou que a água nos traz a união e a comunhão com Cristo. Não é a água que faz isso, a água é somente um símbolo do que o Espírito faz em nós. A diferença, então, entre sinal e realidade é evidente no fato de que nem todos os que são batizados com água recebem a realidade do batismo. Então, nem todas as pessoas que batizam são realmente salvas. Nós vemos isso. E nem todos os que permanecem, né, sem serem batizados, né, com água,
perdem, por causa disso, a realidade espiritual do batismo, pela qual somos salvos. Nós já vimos o exemplo do ladrão, mas as duas coisas estão relacionadas. O batismo com água é o sinal e figura do batismo com o Espírito, e por isso não pode ser esquecido também. Então, o sinal deve ser sempre apontado para a realidade, e como nós já vimos, né, ficou muito claro que para um batismo bíblico, né, ele precisa de água e precisa de ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como nós somos batistas, né, nós temos esse entendimento da Bíblia, a confissão termina assim: para a devida administração dessa ordenança é necessário a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Então, aqui as referências que a confissão nos dá. Mateus 3,16: batizando Jesus, logo saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Então, o Senhor Jesus, quando foi batizado por João Batista, a Bíblia nos diz aqui, dá um sinal, né? Que depois que ele foi batizado, ele saiu da água, ou seja, ele estava dentro da água, né, no rio. O João Batista estava batizando no Rio Jordão, então o Senhor Jesus entrou, foi batizado e saiu, o que indica imersão, né, uma coisa que está implícita, não está tão clara assim, mas está implícita. João 3,23, ora, estavam também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá corriam o povo e era batizado. Então, como nós vimos, o batismo e a ceia do Senhor são coisas simbólicas, né, que apontam para uma realidade espiritual. Então, o uso apropriado dos símbolos é importante. Como esses símbolos apontam para uma coisa extremamente importante, eles são também importantes. Então, batismo significa a morte, como nós já vimos, a ressurreição, e a ressurreição de Jesus que tornou possível a nossa salvação. E também simboliza que através da fé em Cristo, a pessoa passou da morte para a vida e foi identificada na morte e na ressurreição de Cristo. Nós já vimos Romanos 6,3, Colossenses 2,12. E apenas a total imersão, então, da pessoa na água simboliza sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, o batismo é a expressão exterior e o testemunho público da experiência anterior e interior do novo nascimento, mediante a qual o crente participa da morte e da ressurreição de Cristo e passa a fazer parte do seu corpo, a igreja. Então, o ato efetuado, né, por imersão do corpo inteiro uma única vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos, por exemplo, Lutero falando disso. O velho homem, concebido e nascido em pecado, é afogado, e aparece e se levanta um novo homem, nascido em graça. Assim sendo, no batismo, o pecado é afogado e surge a justificação. Então, o significado, né, da palavra batismo é mergulhar, imergir. Então, Jesus, como nós vimos, provavelmente, certamente, né, foi batizado por imersão. E se fosse por aspersão, né, o texto não dizia que ele precisou sair da água, conforme os evangelistas descrevem. Esse é um assunto que tem muita divergência, até mesmo no meio reformado. Nós temos os presbiterianos que batizam por aspersão e alguns outros cristãos também que batizam por aspersão. Na verdade, é um assunto que a Bíblia diz, ela deixa implícito, como nós vimos, né? Jesus saiu da água ali, havia muitas águas, mas a Bíblia não fala de forma direta, por isso tem essa divergência. E nós não deixamos de considerar cristãos pessoas que se batizam por aspersão. Isso é uma coisa muito clara. Mas sim, nós consideramos irmãos, pessoas que creem e que receberam o batismo pelo Espírito Santo e que creem nas doutrinas da graça, nas doutrinas claras que a Bíblia nos diz a respeito de Deus e da sua palavra. Tá bom, irmãos? Espero que tenha ficado claro. A confissão é muito clara para falar com nós e a palavra também, a palavra de Deus também. E esse foi o nosso estudo de hoje. Nós nos vemos no próximo estudo. Com a ajuda de Deus, nós falaremos sobre a ceia do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos.